Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. É um prazer estarmos juntos novamente para mais uma Escola Bíblica Dominical aqui online. Tivemos um período de hiato aí, um intervalo, né, um período sem aulas. Por quê? Porque eu precisei tirar férias, né? Eu precisava descansar, né? Eu precisava realmente relaxar um pouco, viajei com minha família e agora estamos voltando para continuarmos da onde paramos o estudo da nossa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Na nossa última aula estudamos o capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11, em que nós vimos a diferença entre a nossa filiação em Cristo, o que nos é oferecido em nossa filiação em Cristo, o que nos é oferecido ao sermos considerados filhos de Deus, e por outro lado, o que nos oferecem os ritos, tanto judaicos quanto pagãos. A gente vê que o apóstolo Paulo coloca tudo em um pacote único, porque assim como os ritos pagãos não têm capacidade de nos salvar, a guarda da lei do Antigo Testamento também não tem essa capacidade. A única forma de sermos realmente salvos é através da pessoa de Cristo Jesus, nosso Redentor. E nós vamos chegar agora naquilo que é considerado a penúltima parte das exposições teológicas da Carta de Gálatas. A Carta de Gálatas ela tem um compêndio, ela tem um pedaço, uma parte dela, que trabalha com explicações teológicas. Vai do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 31. Ou seja, capítulo 3 e 4. Tá bem? Nós estamos caminhando. Vamos trabalhar hoje do versículo 12 até o versículo de número 20 do capítulo 4. É a nossa penúltima parte nessas explicações teológicas, defesas teológicas do apóstolo Paulo. A última parte nós iremos ver semana que vem, que é Sara e H, a alegoria das duas alianças. Tá bom? Então hoje nós vamos ver a perplexidade do apóstolo Paulo com relação aos Gálatas. E depois vamos entrar na Sara e H e por fim passamos capítulo 5 e capítulo 6. Essas aulas se estenderam mais do que eu achei que se estenderiam, mas eu tento trabalhar de uma forma que não fique tão raso, mas também que não fique tão acadêmico, para que tenha, sim, vida no estudo e para que você possa ser realmente edificado. Antes de lermos a palavra do Senhor, capítulo 4, versículos de 12 a 20, antes de qualquer coisa, vamos orar. Vamos orar e depois da oração vou dar alguns recados aqui, então nós vamos para o nosso estudo. Eu te convido a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos debruçarmos, ó Pai, sobre a Tua Palavra, de podermos meditar em alguns textos, em alguns trechos da Tua Sagrada Escritura, e que possamos, olhando para o texto, Pai, entendendo aquilo que o apóstolo Paulo exige dos Gálatas, entendendo aquilo que o apóstolo Paulo passou na sua vida, que possamos ser edificados e transformados mediante a ação do Teu Santo Espírito por meio da Tua Palavra revelada. Fala aos nossos corações e trabalha em nosso viver para que possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus, assim como era o anseio do coração do apóstolo. Esteja conosco, fala conosco nessa manhã, é o que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Antes de lermos o texto, alguns recados aqui. Nós estamos tendo aqui no canal da igreja também, toda segunda, quarta e sexta, sempre às 21 horas, o programa Boa Noite com Jesus. Ele é um programa devocional. Você tem ali uma meditação rápida em um trecho da palavra, 10, 12 minutos, e então você pode ir para o seu repouso em paz. Esse programa tem sido muito, muito edificante mesmo, e está tendo uma vida longa. A gente já está com 80 programas aqui no canal, e caminhando aí para o programa de número 100, programa de número 200, programa 1000, enquanto Deus nos der força, enquanto for o projeto do Senhor que esse programa, esse devocional esteja no ar, os pregadores da igreja estarão aqui gravando, tá bem? Também te convido a estar participando das atividades presenciais. Domingo, 9h30 da manhã, temos culto público para o pessoal do grupo de risco, e domingo, às 19h30, também temos culto público para as demais pessoas, tá bem? Com todos aqueles cuidados que têm sido exigidos pelos órgãos de saúde, afastamento, uso da máscara, disponibilização do álcool em gel. Terça-feira, 19h30, culto de oração, também da mesma forma que os espaçamentos, ali, o uso da máscara, tem sido sempre coordenado, dirigido
pelo nosso irmão Marinho, uma bênção também. Contamos com você lá. Vamos ao estudo da Palavra de Deus? Vamos ler esse texto e vamos extrair verdades para a nossa vida? Vamos lá. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne não foi uma tentação, contudo, irmãos, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós, puder eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele já mostrou toda a questão da nossa filiação, ele mostrou as benesses, as vantagens de sermos filhos de Deus, de não estarmos presos nos ritos judaicos, nos ritos pagãos. A gente viu isso nos versículos de 1 a 11. E agora ele revela o seu espanto pela mudança de atitude dos Gálatas. O apóstolo Paulo ele vem durante todo o texto mostrando a suficiência de Jesus. Ele vem trabalhando isso na carta. As outras aulas têm isso aí. Ele vem trabalhando, expondo isso, a tutela da lei. Ele mostra que o outro evangelho é o evangelho falso. Ele vem expondo tudo isso. E aí ele chega ao ponto de falar que Cristo vive nele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou com a minha vida escondida em Cristo, assim como espero que vocês, Gálatas, tenham as suas vidas escondidas em Cristo. E ele vai caminhando, e ele chega no capítulo 4, ele fala: nós somos filhos de Deus, estamos filiados em Cristo, nós somos conduzidos pela lei até Cristo, que é a plenitude. E ele pega e fala: mas o que aconteceu com vocês, Gálatas? Olhe tudo que eu já expliquei nessa carta e olhe tudo que eu ensinei para vocês quando eu estive com vocês. O que está acontecendo? Ele está assustado com essa mudança de atitude. O texto ele tem algumas partes, tá bem? A primeira parte do texto, do versículo 12 até o versículo 14, mostra a boa relação anterior de Paulo com os Gálatas. Vamos ver o texto. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho primeira vez por causa de enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo se fez como os Gálatas. É muito legal, né? Sede qual eu sou, pois eu também sou como vós. Eu me fiz como vocês, eu me coloquei na posição de vocês. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está sendo bem coerente com o ensino dele mesmo. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículos de 19 a 23, diz assim: Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo ainda assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de que por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele.
O apóstolo Paulo ele se coloca na mesma posição dos Gálatas. Isso aqui, irmãos, às vezes a gente vê hoje em dia muita distorção desse se fazer tudo para com todos. Existem pessoas que acreditam que se você vai pregar para um grupo de pessoas que todas têm tatuagem, você tem que se tatuar todo para que você possa se fazer com eles. Né? Se você vai pregar para os seus amigos bebem, você tem que participar da bebida para que você possa se fazer com eles. Não é isso. Não é participar das ações pecaminosas. O apóstolo Paulo não participou das práticas pagãs que os Gálatas tinham antes. Na verdade, se fazer tudo para com todos é estar disponível a todo tipo de gente, sabendo entender o contexto em que ela vive e sabendo comunicar o evangelho naquele contexto, porém não se contaminando pelas ações pecaminosas do contexto. Eu posso pregar para um grupo de pessoas motoqueiros, por exemplo, são todos tatuados, e eu não ter nenhuma tatuagem. Mas chegar ali, mostrar interesse nas motos, mostrar interesse no estilo de vida, mostrar interesse, por exemplo, esses grupos de motoqueiros, a amizade que eles têm, né, a união que eles mostram, e aí se você pega e parte dessa união, mostra a união que há de nós com Cristo, essa amizade. Você gosta de amizade, cara? Poxa, que legal, vocês têm uma amizade tão bacana. Cristo tem uma amizade muito maior para vocês. E vocês têm uma amizade entre vocês e com Cristo. Essa amizade sua é solidificada, é retirado tudo aquilo que é maligno. E vocês podem continuar andando de moto. Ou seja, irmãos, é sabermos comunicar o evangelho para todo tipo de gente, porém sem coadunar das práticas pecaminosas e sem coadunar das loucuras que a gente vê por aí. Tá bem? Então o apóstolo Paulo, ele fala: sede como eu sou, pois eu também sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Ele vence a barreira étnica. Na carta aos Efésios ele vai escrever muito bem sobre a derrubada do muro que fazia a separação. Mas ele vence as barreiras étnicas para que ele possa ir aos Gálatas. A gente tem que sempre lembrar que os judeus tinham aquela consciência coletiva de que eles eram um povo de Deus, um povo separado, um povo escolhido. Eles não se misturavam de forma alguma, eles não iam aos povos de fora. E o apóstolo Paulo, ele vence a mesma barreira que o apóstolo Pedro venceu em Atos capítulo 10, a partir do versículo de número 10, que diz assim: estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Li o versículo 16 também. Ou seja, irmãos, o apóstolo Pedro ele tinha essa resistência. E isso aqui prefigurava a ação que o apóstolo Pedro tinha essa resistência, e esse texto prefigurava aquela relação que ele teria com Cornélio e com a casa de Cornélio, lá, ainda assim no capítulo 10 do livro de Atos. Então o apóstolo Paulo, ele também tem que vencer essa barreira. Como Pedro teve que vencer essa barreira, Pedro judeu teve que vencer essa barreira para ir até Cornélio e ir até os gentios, Paulo também tem que vencer essa barreira para se fazer como eles e estar junto deles. Só que para Paulo eu acho que é mais difícil, porque o apóstolo Paulo ele tem mais conhecimento da lei, ele tem mais profundidade escriturística do que Pedro. Paulo, como a gente sabe, ele era um profundo estudioso da Escritura, ele era um profundo amante das Escrituras. E parece que quanto mais conhecimento a gente tem, mais resistência a gente tem a qualquer coisa que seja diferente, porque nós estamos muito bem alicerçados nos nossos ensinos. Então o apóstolo Paulo teve que mudar a sua cosmovisão, a forma como ele vê o mundo, para que ele pudesse chegar até os Gálatas. Eu queria ler com os irmãos Filipenses capítulo 3, versículos de 4 a 6, que diz assim:
Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há nela, irrepreensível. Atos 22:3 diz ainda que foi educado aos pés de Gamaliel, ou seja, judeu de toda a forma possível, extremamente centrado, fariseu, extremamente colocado no molde do judeu padrão. E ele abriu mão disso. E ele se fez como os Gálatas, por amor aos Gálatas. A primeira parte do nosso texto está falando isso. Como é que a relação era boa entre Paulo e os Gálatas. Ele tem isso. Ele vai atrás. Tá? Ele busca e ele faz isso por amor ao Evangelho, por amor àquelas almas. Assim, versículo 12. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. O apóstolo Paulo ele se coloca na posição de poder se humilhar aos Gálatas. Eu estou suplicando a vocês. Voltem ao bom senso. Não se deixem levar pelo ensino falso. Não se deixem levar por um ensino que está tirando Cristo do centro da salvação para colocar outra coisa. Eu estou suplicando a vocês. E ele fala, em nada me ofendestes. É interessante porque o apóstolo Paulo foi ofendido pelos Gálatas. Os Gálatas estavam duvidando do ensino dele. Os Gálatas estavam questionando a autoridade apostolar dele. Mas ele diz, eu não estou ofendido em nada. Está tudo bem, sempre teve tudo bem. Tudo até agora foi muito bom. Olha o versículo 13 e o 14. E vós sabeis que vos preguei o evangelho primeira vez por causa de enfermidade física. Irmãos, importante aqui. O apóstolo Paulo ele tinha uma enfermidade física. Nós não sabemos o que é, tá bem? O texto não fala o que é. Isso é um mistério aí que os teólogos estudam. Tá? Existem várias conjecturas, tá bom? Existem, eu vou falar duas aqui e depois uma terceira que é a que a Bíblia dá mais a entender. Uma diz que poderia ter sido uma malária que ele pegou e que deixou algumas sequelas. Outros dizem que seriam ataques epiléticos que ele tinha. Tá? E fundamenta isso no versículo 14 aqui, né? A enfermidade da carne, uma tentação, né? Que um negócio estranho. Mas isso é forçar o texto não está falando isso. E tem uma terceira opção, que seria um problema nas vistas. Alberto, mas de onde é que tira que o apóstolo Paulo tinha enfermidade que poderia ser enfermidade na vista? O versículo 15 diz assim, a parte B. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. E também na própria carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 11, diz assim, vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Ou seja, dá a entender que ele tinha um problema na vista, tanto que os Gálatas poderiam ter dado os olhos para ele. Ele escrevia com letras grandes, ou seja, um sinal de que a pessoa não enxerga bem. E também algo como acontece lá em Romanos capítulo 16, 22, em que uma outra pessoa está escrevendo para o apóstolo Paulo. É o que o pessoal chama de amanuense ou escriba, né? Alguém dita e o outro escreve. Romanos capítulo 16, versículo de número 22. Eu, Técio, que escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor. Ou seja, esse Técio, Paulo estava ditando a carta aos Romanos e o Técio escrevendo. Poderia ser uma dificuldade para escrever no escuro, uma dificuldade que o apóstolo tinha de visão. Então tudo indica que é isso, tá? Na verdade não tudo indica, mas a maioria das referências apontam para o problema de vista do apóstolo Paulo, tá bem? E as outras são conjecturas, tá bem, irmãos? Uma coisa que a gente sabe é que esse problema não tem nada a ver, ou pelo menos o texto não aponta que tenha nada a ver com o espinho da carne de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7.